Oi, pessoal. Primeiro episódio do podcast Varejo na Real. Estou eu aqui, Paulo, com o Cauê. A gente trouxe um convidado especial, a gente trouxe o Alberto, que tem uma experiência muito bacana trabalhou na Apple durante vários anos. Ele vai contar um pouco da história, como é trabalhar na Apple, que com certeza é uma das empresas mais desejadas aí, conhecidas e reconhecidas do varejo. E o Alberto vai contar um pouquinho, beleza, como que funciona o varejo dentro da Apple e como é ser um vendedor, uma pessoa que trabalhou lá dentro. Então, Alberto, obrigado mesmo por participar aí do nosso primeiro podcast. A gente está um pouco ainda, estamos aprendendo, é o primeiro, né, Cauê? Então vamos... Estamos aqui para se divertir e falar de varejo, isso que Exato, importa. exato. Tudo bem? Valeu, Alberto. Valeu. Legal. Alberto, quero começar só com uma pergunta bem rápida, que é, uma vez que você estava ali na linha de frente, né, de uma gigante como a Apple, como era trabalhar como vendedor dentro de uma loja, como uma loja da Apple? Eu acho que eu entrei no varejo com o pé direito, sabe? Eu entrei na maior empresa do mundo, né? E na linha de frente. Então, para mim, foi muito mais marcante, porque na Apple a venda não começa só com o produto, né? A venda começa com a pessoa. Então, lá a gente aprende a escutar de verdade o cliente e criar conexões genuínas. E isso, para mim, moldou muito o meu ser, tanto profissional quanto na vida pessoal também. Então, Bacana. E uma dúvida que eu sempre tive. Como é o treinamento? Tem um treinamento diferenciado? Porque você entrou, você se candidatou, foi selecionado, com certeza tem as características de um vendedor, do perfil do vendedor da Apple que eles estão buscando. Como é o treinamento na Apple? É algo assim extraordinário que faz você se sentir realmente um profissional que está tendo uma oportunidade diferente, que entrou numa puta empresa que todo mundo gostaria de estar trabalhando ou conhecer como é o processo interno? é diferenciado. O onboarding na Apple é especial demais, né? A gente chega percebendo a dimensão do negócio. Uma vez você percebe, consegue absorver o que eles oferecem no começo, você percebe, né, que o negócio não é pouca coisa. É algo realmente que você precisa se dedicar de alma para poder ter êxito e para poder aprender da maneira mais clara também. Então é um onboarding especial. Tem muita gente qualificada oferecendo treinamento inicial e eu cheguei com zero experiência em varejo e saí de lá como o cara do varejo, sabe? Então é exatamente isso. Assim. Isso é muito legal, né? O que ele falou. Nem estava na pauta aqui, mas essa troca. Eu cheguei com zero experiência. Que interessante, né, Paulo? Não, imagina, chega com zero experiência numa loja da Apple, onde o cliente já entra com uma expectativa gigante. Que loucura é essa marca que vai fazer isso? E faz no mundo inteiro, né? Eu, como trabalhador da Apple, também vivi isso, Exato. mas é muito bacana, porque a gente não vê isso no varejo, né? Não. Você tem que ter experiência em vendas, tem que ter tal, currículo tal. Não. Exato, bacana isso, né? Eu não tive experiência. Não tive, entrou. Eu entrei, uma carreira brilhante. Selecionado e vamos embora. Mas eu queria fazer só uma pergunta um pouco mais detalhada. Sim. Como é o processo? Assim, você chega na loja, tem um gerente que te recebe. Como é o processo de treinamento? Ou o treinamento é fora, é numa outra localização? Como que se aprende sobre o produto? Qual é o espírito ou o que eles falam para você? Para você ser um vendedor bacana da Apple, você vai ter que ser um cara simpático, sorrir o tempo inteiro, contar um pouco dessas nuances do treinamento. Bom, a gente chega, eu acho que o começo é bem conhecendo que a empresa é realmente pela linha de frente, assim, o pessoal que tá de fato no varejo. Então a gente começa com introdução ao time, que como é óbvio. Isso dentro da loja ou num espaço separado? Dentro da loja, mas a loja da Apple não é o que parece, assim, o que você vê ali é um terço do que a gente tem, do que a empresa tem. A loja tem muita estrutura. Tem muita estrutura. Claro que ele é muito ético e ele vai ter alguns cuidados aqui, sim, né? Sim. Mas não pode contar os segredos. Não pode contar todos os segredos, embora ele já saiu, eu também, mas a gente acho que tem isso, ele é muito parecido que eu. Mas, enfim, ele tem muito além do que a gente consegue observar do que está no PDV. Então a gente fica num espaço separado, mas é para receber, inclusive, o que eles chamam de... eu me esqueci do nome. Como é que a gente chamava
A gente chama de core dentro da Apple. Então a gente tem um core que é mais ou menos recebeu o ensinamento base ali da empresa, né? Aí você aprende os Apple Step, que é uma maneira maravilhosa de para quem está começando a atender clientes e as etapas de atendimento Apple, né? Então, como várias empresas têm, ela também tem as etapas de atendimento Apple, né? E isso E aí vai inserindo a cultura Apple dentro dessas etapas e você vai começando tô começando a virar um cara da Apple, porque tá conseguindo entender a cultura e esse passo a passo. Exatamente. Seria isso. Você pega, exatamente, passo a passo, você pega as etapas Apple, vai aprendendo o credo, né, da empresa, e você vai navegando muito na cultura, até ficar um pouquinho mais sólido para começar uma abordagem mais direta com clientes dentro do floor, né, que é o espaço lá de atendimento. E tem um equilíbrio entre o número de horas dedicada a como atender e dar essa experiência fantástica para o cliente e o número de horas de informação técnica? Sim, com muito cuidado a empresa consegue separar isso de maneira bem clara. Sim. A maior parte é prática, né? Sim, já posso te dizer isso, e a gente vê em treinamentos corporativos e tal, o aprendizado ele tem uma dinâmica. A gente aprende de uma forma, em maneira geral. E 70% disso tem que ser na prática. 20% pode ser bate-papo, coaching, e só 10% teórico. E o feedback é imediato? Ou seja, tem um acompanhamento ao longo desse treinamento? Você treinou primeiro lá atrás, aí você vai diante do público, você tem um cara, provavelmente um tutor que está ali te acompanhando, e ele dá feedback direto, você tem reavaliações ao longo do tempo, como é? Vou deixar para o Alberto, que é nosso convidado. na Apple a gente tem uma cultura, a Apple tem uma cultura de feedback muito aberta, né? Então tem um acompanhamento muito sério no começo, mas todo mundo internamente tem a liberdade de chegar e oferecer um feedback, claro, de maneira muito bem elaborada, claro, né? Como a empresa muito bem ensina também, mas a cultura é muito aberta. Então, quando você chega, se você estiver disposto a aprender, preparado para ouvir, você não tem erro, né? Tudo é aprendizado. E você recebe conhecimento de maneira muito abrangente, porque está todo mundo disposto a te oferecer alguma coisa, passar um feedback positivo, negativo, dependendo do momento, você recebe sempre. Então é legal. E o treinamento eu imagino que seja recorrente, porque toda hora você está aprendendo algo, você está lançando um produto novo, como vai lançar um novo iPhone, um novo iPad, eles chamam todo mundo e falam, vamos treinar agora para vocês entenderem quais são as features, o que tem de diferente. Como é essa? Eu imagino que deva ser pesado esse cenário de informação, você está o tempo inteiro recebendo informação nova. A Apple tem muito cuidado com o que faz, com o que traz para as pessoas também, né? Então seria muito despreparo trazer um iPhone para o mercado sem preparar quem vai vendê-lo, né? Então a Apple tem um sistema muito bem organizado em relação a isso, né? A gente recebe treinamento muito antes do produto sair para o cliente, a gente está preparado para oferecer a melhor experiência possível, né? Ou seja, você já entendeu tudo sobre aquele produto para poder tirar a dúvida do cliente. Sim, obviamente a gente acaba também aprendendo muito mais na hora que está interagindo. Então, cada cliente traz uma experiência nova, cada experiência nova é um aprendizado, né? E já aconteceu de você falar, o cliente vai tirar uma dúvida, você fala, não sei, tenho que descobrir isso. Já aconteceu? Isso é muito comum em alta tecnologia, né? Muita inovação, né? É impossível saber tudo, né? Mas eu vou deixar ele falar, mas só quis quebrar um pouco a expectativa, que é maravilhoso falar disso, assim. Não tem como saber tudo nesse nível de tecnologia, É bacana esse comentário, porque os vendedores que estão aí e eventualmente têm medo de falar que não sabe, claro que você tem que encaixar com a cultura da empresa, se a empresa permite, se o varejo deveria permitir, né? Hoje todo mundo tem direito a errar e a não conhecer, porque hoje a gente está recebendo um monte de informação. Sim. Então é bacana se falar, eu posso errar ou eu posso não saber, né? E as empresas deveriam atuar assim com seus vendedores lá na ponta. Então eu vou dar um recado aqui para os líderes que estão nos assistindo, para aliviar um pouco para os seus vendedores na cultura corporativa e para que os vendedores se sintam mais à vontade de falar, não sei, vamos procurar saber juntos, não é, Alberto? Exatamente. Não, e até para a experiência do cliente. Fiz um corte aqui, você viu? Já estamos ficando experiente, né? Não, e até para a experiência do cliente ser boa e ele ver que você está sendo honesto. E a transparência, né? Você não vai jogar um monte de informação que você está inventando, o cara chega, vai tentar fazer em casa e dá tudo errado. Isso faz parte, imagino, da proposta de experiência e cultura, né, da Apple.
Eu cheguei na Apple me sentindo assim muito pronto, né? Porque eu amava a marca muito antes de trabalhar para ela. Você já era apaixonado pela marca? Apaixonadíssimo, mas eu achava que conhecia muita coisa. Né? Até chegar a encontrar um universo de informação que eu precisava navegar um pouquinho mais para levar informação com qualidade para o cliente, né? Isso foi constante, esse crescimento aprendizado constante e a gente interage com cada cliente, é uma descoberta, né? Então a gente leva isso para a vida. Vamos lá para a próxima? Vamos para a próxima pergunta, porque você vê como o bate-papo é gostoso aqui. Eu queria fazer só um parênteses. Eu trabalhei com o Alberto, né? Não à toa nosso convidado, e hoje a gente trabalha juntos também numa nova empreitada. Mas eu trabalhei com ele no Rio de Janeiro, na loja do Village Mall, foi a primeira que abriu em 2014 na América Latina, e a gente trabalhou depois de 2018 lá. Em algum momento ele falou que quer ir para São Paulo, conversei com ele ficou mais uns meses, segurei ele mais um tempo lá, porque ele era muito bom. Queria sair do Rio para ir para São Paulo. Isso, né? Tem a ver com a minha com essa nossa segunda pergunta formal aqui, mas ele era muito bom. E tanto eu quanto alguns dos líderes, né? A gente conversou com ele e falou: poxa, Alberto, você tem uma carreira brilhante aqui, tem novos cargos por vir, né, implantação da Apple no modelo americano brasileiro, então ia vir novos cargos. E ele ficou mais um tempo. E depois chegou no limite dele, pessoalmente, falando: eu quero mudar para São Paulo, eu preciso mudar para São Paulo. E aí eu lembro de eu ligar para o meu par aqui, o Pisa, foi, puta, um abraço para você, queridíssimo, e falei: cara, você não tem ideia do presente que eu tô te dando. No fundo, eu não tava dando nada, o Alberto queria ir, mas eu falei... Você é vendedor, né? Mas também, eu falei, né? Você tá recebendo um presente, valoriza, que é um diamante já lapidado, mas muito aí a crescer. E aí ele veio para São Paulo e destoou rapidamente, já se tornou E aqui a gente está falando de vendedor, né? Não é só sobre vendas na Apple, mas em vendas e atendimento ao cliente, NPS, Net Promoter Score, a qualidade da avaliação, ele era top já. No primeiro, aí você fala sobre isso. E você falar sobre isso, eu já vou te perguntar. É muito subjetiva a experiência do cliente, né? Nas lojas, no varejo, quando você entra. Mas o que te diferenciava? E aí, primeiro eu levantei sua bola para as pessoas entenderem que você tinha esse diferencial no comportamento e no resultado. O que você fazia de diferente dos outros para vender tanto a mais, com muita qualidade? Essa é uma pergunta muito boa. Eu gosto de pensar que um bom atendimento resolve. E uma experiência inesquecível transforma. Então, a diferença está sempre no inesperado, né? É quando o cliente se sente que você entendeu ele bem antes de começar a sugerir alguma coisa. Está escutando exatamente a dor dele. Lembrar nome, antecipar dúvida, entregar algo inesperado realmente, né? Quando o cliente sai contando histórias sobre o que aconteceu na loja, isso quer dizer que você superou as expectativas. Né? Eu cansei de ver amigos, parentes de clientes que chegaram me procurando pelo nome. Tudo porque tinha proporcionado uma experiência muito boa. Isso é muito bacana. A um par ou algum conhecido dele. Né? Então, eu sou uma pessoa muito proativa, né? Isso me destacou também em vários aspectos dentro do meu trabalho. Porque varejo é isso, né? Conexão. Quando você consegue criar uma conexão genuína, né, com qualquer pessoa, você consegue entregar com mais qualidade, porque o produto você já conhece. Pelo menos se espera que você conheça o produto que está vendendo, né? O que vai conseguir te diferenciar dos outros é a maneira conforme você oferece esse produto para a pessoa com quem você se conectou. E se você se conectou com a pessoa, você tem capacidade de explorar, talvez, opções dentro da experiência para poder agradá-lo um pouquinho mais, ou talvez trazer algo mais condizente com a necessidade que ele tem. Né? Muitas vezes ele chega na loja não sabendo exatamente o que precisa, mas essa conexão estreita e traz essas possibilidades. Ou seja, o que eu consigo concluir daí a gente vive num mundo apressado, mas o vendedor não precisa ter pressa. Né? O vendedor precisa estar presente, escutar o cliente, entender antes de querer empurrar alguma coisa ou achar que já sabe o que o cliente quer e já começa a oferecer e tentar dar uma solução sem entender de verdade qual é o tema. Né? Qual é aquela preocupação, o que ele veio buscar. E nesse ponto eu vou te fazer um follow-up. Quando a gente conversou com o Ricardo Pastor, ele falou de quantas vezes ele foi na loja da Apple e tem essas histórias, né? Que chega lá para comprar uma super máquina e compra uma mais barata e o cliente sai encantadíssimo, né? É algo quase que
um clichê, assim, muito comum para quem está de fora. Você já teve um caso assim? Você quer citar algum exemplo? Como você se conectou com esse cliente? Como foi? Alguma história nesse sentido? Te pegar de surpresa aqui nessa pergunta. Vários. A gente tá. Isso é dia a dia da gente, né? A gente entende o valor de cada produto que a Apple tem. Então, cada produto vai atender uma pessoa de maneira diferente. Okay. Você pode chegar querendo um iPad Pro, mas não necessariamente seria o que você precisa para aquele momento especificamente. Eu atendi uma família que veio comprar um computador para uma menina que ia entrar no ensino médio. Então, eles queriam o melhor computador, porque estava indo para a melhor escola. Né? Que era o top do top, né? O top do top. Mas em conversa, eu, assim, pessoalmente tentando entender o momento da menina, percebi que é uma menina que desenhava melhor que todo mundo da escola dela. Né? E fazia tudo isso em papéis e tudo mais. E muito portivamente eu sugeri um iPad com uma caneta. Meninas, claro. Antes inclusive de oferecer o produto, a gente conversava, claro, sobre o Mac que eles vieram à procura, mas muito portivamente oferecia um iPad para que a menina ficasse lá desenhando enquanto a gente conversava sobre o produto que queriam adquirir. Nesse meio período... Isso já é um ponto legal, né? Nessa em família já deu uma interação para ter uma conversa. Sim. Exato. E nesse meio período o pessoal percebeu, né? Quão útil seria aquela ferramenta. Antes de eu sugerir, já tinha vendido o produto para eles, né? O pai olhou pro desenho da filha. Na hora já, isso. Eu falei, eu acho que ela precisa de um iPad. Então, até para usar para escolas, para despertar a criatividade que ela já tem, né? Exato. Então, foi uma compra muito mais a ver com ela do que um computador que custaria talvez o triplo do preço e que ela não poderia usar para outra coisa a não ser fazer pesquisa ou escrever alguma coisa, né? E não usar a habilidade que ela já tem para fazer alguma coisa mais útil, né? Só para resumir um pouquinho para quem está chegando agora. A gente já falou um pouco de treinamento, a gente está falando um pouco agora de experiência do cliente, mas eu tenho uma dúvida, porque varejo é pressão. Sim. Tem meta. E como era a pressão para atingir meta? Pergunta para ele. E para mim? Sim. Não, Ele tá olhando para mim só porque eu era líder. Não, porque ele era também. Não, a Apple não estabelece meta para ninguém, né? Mas eu tenho por mim que meta é direcionamento. Então, quem não tem meta não tem direção. Quem não tem direção não acelera de maneira apropriada. Mas ninguém chegava para você e falava, você tem que vender hoje 30 iPhones. Ou você tem que vender um MacBook Pro, você tem que vender um iPad, você tem que vender um iPhone e você tem que inserir acessórios. Não existe isso lá? A gente tem, claro, né, para proporcionar uma experiência Apple completa, o cliente precisa ter ferramentas, né, para completar a jornada. Então, se eu for oferecer um iPad para uma menina que desenha, por exemplo, não levar uma caneta seria uma experiência incompleta. Exato, então, Exato. Se eu oferecesse um iPad sem adicionar o Apple Care, que é uma garantia, talvez pudesse dar mais propriedade ou mais tempo de cobertura de garantia Apple, seria uma experiência incompleta, né? Se eu sei que essa criança se movimenta muito e pode deixar o iPad cair em algum momento, não oferecer uma capinha para proteger o seu iPad, eu estaria proporcionando uma experiência incompleta. Então, por mais que não tenha uma meta pré-estabelecida assim para vendedores dentro da Apple, eu dava por mim que todo vendedor tinha que ter meta, né? Por quê? Porque vendedor sem meta pessoal é como se fosse uma bússola sem norte, né? E você pode até ter uma orientação, mas você não sabe para onde você está indo. E você não sabe para onde você está indo, você fica perdido no meio do caminho, né? E meta é dado, né? Eu trabalho hoje numa empresa que gerencia dados, né? DataMill. A gente consegue enriquecer vários negócios trazendo dados, né? Assim, claro. Estabelecendo meta com dados específicos do negócio. Mas no varejo é diferente, né? É dia a dia, é observação, né? Anotações e testar e repetir de novo, né? Ver o que funciona. Então, eu quero uma média de 2 milhões por trimestre. Eu sei que em períodos de férias
dá para fazer, sei lá, dá para acrescentar para 3 milhões. Eu sei que por lançar um produto novo da Apple, eu não vou vender 2 milhões, que eu costumo fazer de média, eu quero 4 para esse mesmo período. Então é saber exatamente, conhecer o seu negócio, né? Você sabe, se você conhece o negócio, você sabe onde você pode chegar e em qual período você consegue vender mais, e tudo isso aí é pré-estabelecido, né? E, pessoalmente, não tem cobrança interna, mas é um movimento que eu fazia pessoalmente, até porque eu sou uma pessoa eu gosto de performar alto, né? Então não tinha... Agora, não tinha tem uma outra. remuneração variável ou não? Como é a remuneração? Ela é fixa? Pode falar sobre isso? É segredo? Não? Eu acho que não tem. Eu posso falar aqui como host, mas também como experiência de varejo, né? A Fast Shop, por exemplo, é tudo comissionado, muitos incentivos. Na Apple não é comissionado, né? Isso já é dito, já se sabe, né? As pessoas do varejo de alguma forma já sabem disso. Então, o estímulo não é a comissão financeira daquilo, é gerar a melhor experiência. Então, acho que Perfeito. isso é fantástico, a sua pergunta. Mas você viu o mindset do Alberto? Sensacional. A experiência pode ser mais completa se eu adicionar um acessório. Exato. Então é muito sobre a experiência mesmo. Não, e quantas vezes a gente vai numa loja e a pessoa tá lá tentando, e agora, quer uma meia? E não sei lá. E ela não entendeu se eu preciso eu vou comprar uma blusa ou uma calça, ela fala, quer um cinto, quer uma meia, quer um sapato, sem entender qual é o momento, a ocasião, por que fez eu levantar e vir nessa loja, né? Será que eu quero acessório? Claro, ela deveria ter mentalidade, a pessoa que está atendendo tem que ter essa mentalidade, pô. Só que ali tem um tema que é a pressão por meta, porque ela recebe um variável. Na Apple não existe variável. Na Apple existe o conceito de você dar a melhor experiência. Exatamente. E de certa maneira você está vendendo, mas você está vendendo de uma outra maneira. E você não tem a pressão do tema, não que eu seja contra remuneração variável, hein? Eu acho que cada um tem, cada varejo tem a sua proposta e sua linha de sucesso, êxito, etc. E sua visão estratégica. Mas é interessante o que você comentou, é isso. Eu não posso vender para ela um iPhone e não pensar que eventualmente ela vai deixar cair. Então eu tenho que ter uma capinha. Eu não posso vender sem um AirPod, porque ela pode estar querendo alguma coisa mais privada, escutar uma música sozinha no canto. Então ela pode, sem atrapalhar ninguém, ela tem aí... eu acho que o papel de bom vendedor é oferecer a solução completa para aquele cliente, para aquela situação. Exato. Se não fizer isso, puxa, esse é o mínimo. Eu acho que começa já não tem uma experiência incrível aí, né? Sim. Não, perfeito. E naturalmente já o que diferencia, seja na Apple, no chão de loja, que a gente chama, no piso de loja, chão de loja, é o que você fazia que é diferente eventualmente era diferente de outros vendedores. Então, se você puder falar um pouquinho das duas em uma, o que você faz hoje e o que você vê que você faz hoje ou que você fazia que é diferente de outros vendedores, já que a gente falou do resultado da Apple. Aproveitando isso que você colocou, eu tenho uma dúvida também. Sou um cliente, entrei na loja da Apple. Você tinha um treinamento para falar, olha, primeiro você observa o cliente, deixa ele conhecer o ambiente, aí você faz a sua aproximação. Mas sua aproximação não é posso te ajudar, porque a maioria dos clientes, quando perguntam, pelo menos quando perguntam para mim posso te ajudar, eu já falo não, obrigado, estou só olhando. O que a Apple faz diferente nesse conceito? Aproveitando esse gancho que você falou. Eu acho que eu vou começar respondendo a sua pergunta. Né? Eu cheguei num nível de senioridade em venda de varejo que eu percebi que a abordagem pode ser feita de diversas maneiras. Então, no começo eu queria ficar lá na frente, ser o primeiro a abordar todo mundo. Né? Mas chegou uma época que eu ficava um pouquinho mais pro meio, tinha gente à frente de mim, mas o vendedor, o cliente entrava pela loja, passava por todo mundo e vinha ter comigo. Então eu chamava... Que mágica é essa, Alberto? Conta pra gente. Conta pra quem tá nos assistindo. Eu chamava... Você era o único com roupa diferente na loja. Você chamava pelos olhos. Eu chamava o cliente pelos olhos. Então o cliente consegue perceber, né, quem tá receptivo quando entra em loja. Então Ótimo. Quando eu cheguei no começo, eu tive muita dificuldade porque eu era sempre o último a ser escolhido, assim. Se o cliente fosse escolher alguém com quem falar, eu era geralmente o último. O que você fazia de errado nessa época? O que você mudou? Eu mudei a minha abordagem. Eu comecei a abordar mais os clientes a princípio, né?
E depois eu continuei abordando, só que de maneira mais diferente. Quase que por telepatia. Eu ficava falando. Você tinha muita fome, talvez uma pressão que ele se colocava, talvez ele no começo, ele tinha uma pressão que ele é muito de performar, como já disse. Então você falava, preciso abordar todo mundo para ter mais chance de vender. E aí você viu que não era esse o caminho, né? Era esse o caminho. Tinha um equilíbrio aí, né? Entre isso. Então, chegou uma época que eu ficava até mesmo mais para trás em relação a outras pessoas e os clientes vinham ter comigo. Então, muita gente achava que talvez eu conhecesse o cliente, mas não, assim, os clientes entrou, eu olhava, né, mantinha o contato, sorria para a pessoa, sinalizava quando necessário. Isso é fundamental. Mas é abordagem. Acho que para você conseguir fazer as outras etapas de atendimento, você precisa abordar o cliente de alguma maneira. Exato. E a abordagem não precisa ser exatamente... Ou seja, não tem uma regra. Não precisa ser exatamente um bom dia, né? Você pode olhar para o cliente, dar um sorriso e perceber que sabe sinalizar que você está ali e está tudo certo. Existem várias maneiras de abordar, mas Não, bacana. E na Apple ninguém passa despercebido, né? Nenhum cliente passa despercebido, então... e com a experiência, né? Você vai adquirindo essa facilidade de sorrir e quebrar aquela barreira, aquele gelo para a pessoa se aproximar e fazer a pergunta que ela quiser, etc. Tal. Exatamente. Show. Excelente. Legal. Quer falar um pouquinho do que você está fazendo no Datamil e o que talvez até o que te diferenciava na Apple como um excelente vendedor? Você já falou um pouco da abordagem, eu acho que isso é talvez 50% já. Se tiver mais alguma coisa a agregar, por favor. Na Apple, a gente conseguia enriquecer a vida de pessoas, né? A gente chama de enriquecer vidas. Então, a gente entende que não dá para enriquecer vida, pelo menos no âmbito Apple, sem oferecer um produto. Então, a partir do momento que você percebe que o cliente tem uma necessidade, você consegue oferecer um produto adequado para ele, você está enriquecendo a vida, né? Então, eu não consigo enriquecer a vida de ninguém dentro da Apple Store, por exemplo, deixar o cliente sair sem um produto Apple. Então, se você negligencia isso, você não consegue oferecer o que a empresa prega como estratégia, até de negócio, tanto também de impacto humano. Então, eu não vou impactar a vida do Cauê. Assim, eu até posso até impactar o Cauê de uma maneira um pouquinho mais micro, né? Mas se eu quiser que o Cauê tenha uma experiência Apple o tempo todo, eu preciso que ele tenha um produto Apple. Então, nesse mesmo mindset, eu sei que o Cauê está aqui na loja, tem gente precisando de atendimento. Apesar de eu querer dar uma qualidade de atendimento pro Cauê e eu vou dar essa qualidade de atendimento para ele, eu entendo que tem um cliente também chegando ali que precisa de atendimento. Então, otimização de tempo ali, você aprende a ter otimização de tempo, né? Para poder oferecer experiência para todo mundo. Importantíssimo ter 2, 3 pratinhos ao mesmo tempo, não é? Então, aí você vem com com interações em grupo, se necessário, né? Quando o cliente se sente aberto. Então, interagir com várias pessoas ao mesmo tempo. Caso o cliente dê essa abertura, né? O cliente inicial, principalmente. E caso não der, você saber, talvez, otimizar o tempo da interação com o cliente, né? Oferecer tudo que puder numa margem de tempo útil, né, boa para o cliente, mas também sem esquecer... Que não pareça que você está com pressa, sim, né? de encerrar sim, algo. Pressa... Mas talvez tendo uma transparência de que você está ali para esse cliente, mas que, poxa, é um sábado, pós-almoço, loja cheia. Exato. Mostrar, né? Acho que tem uma capacidade aí, né? Uma habilidade aí, né? Não, bacana. Isso não é só técnica, né? É intenção somada à consistência, então... Eu acho que é um tema de atitude também, né? Sim. Porque toda a parte técnica é aquele negócio de varejo, né? Você ensina, mas a atitude, tem que estar dentro. A pessoa tem que estar feliz ali, conhecendo o produto, querendo entregar o melhor de si e a melhor experiência, né? Sim. Eu acho que é um pouco a gente vê a atitude das pessoas que trabalham ali na Apple, é diferente de um varejo normal, e aí que está a oportunidade de aprendizado. Galera que é vendedor, vá conhecer, vá passar por essa experiência. Também aprenda para poder passar isso no varejo que você estiver trabalhando, né? Exatamente. E como a gente está com o tempo aí acabando e o bate-papo está muito legal, a gente podia ficar horas aqui. Eu queria entender um pouco eu tenho primeiro uma coisa que vem aqui agora fora do roteiro. A gente chama vendedor de varejo. Vocês eram vendedores ou tinham um outro nome para vocês? Ou seja, vocês eram chamados vendedores da Apple? Porque em cima do que você está colocando, na verdade você não é um vendedor, né? Você está proporcionando uma experiência que no final daquela experiência o cara vai levar um produto ou um serviço. A Apple chamava vocês de vendedores porque você não tem meta.
Mas você tem essa obrigação, entre aspas, esse treinamento para entregar uma melhor experiência. Como que chamavam ali, bem rapidamente? Tinha um nome específico para vocês? Na Apple a gente tem nomes diferentes para cada estágio do mercado. Então, para quem começa no estágio inicial de vendedores, geralmente é um especialista, é Apple Specialist. Okay. Então, eu, por exemplo, numa outra fase da carreira, eu fui promovido algumas vezes e cheguei no estágio de senioridade de venda. Então, eu era Pro. Né? Então, eu era o vendedor sênior ali e ajudava, inclusive, a coordenar o time de venda. Mas a gente tem nomes bem específicos dentro do mercado, da empresa. Então, essas são nomenclaturas da Apple para cada uma das pessoas ali dentro e não necessariamente é chamado de vendedor, né? Sim, você não é um vendedor sênior, você é um especialista. Ele comentou especialista, né? Olha que bárbaro. Muito legal. Né? Já mostra que é um especialista na cultura e dos produtos Apple. E vender na Apple não é chegar e entregar uma caixa bonita de iPhone ou de Mac, né? Exato. É mais sobre criar momentos memoráveis, né? Exato. Não é chegar e oferecendo o produto para o cliente. É criar uma experiência, o cliente tenha intenção de voltar para a loja, nem que for para bater um papo. Assim. Claro. Eu tenho um cliente chamado Janik, que ele ia almoçar no shopping todo dia. Ele teve um atendimento comigo uma vez e todos os dias que ele passava para almoçar no shopping, ele chegava para me dar um abraço. Isso pela interação que a gente criou uma vez. A gente teve uma conexão uma vez, ele veio comprar um produto e... confiança. Sim. A experiência que ele teve foi bacana e ele gosta. Cria um vínculo. A gente se conectou tanto que criou um vínculo. Ele fazia questão de passar para dar um abraço, para saudar, saber como é que eu tava e tudo mais. E é isso. É sobre isso que se trata o atendimento dentro da Apple, sabe? Não é uma venda. A gente é criar momentos memoráveis, sabe? Muito bacana. E agora eu trabalho com vendas ainda, mas numa dimensão muito mais... bem maior, assim. Então, eu ajudo empresas a crescerem, né, com dados, né? Então, a gente consegue, dentro da DataMill, onde eu estou com o Cauê, inclusive. Então, a gente entende que não é mais época de trabalhar com achismo, né? A gente precisa de dados para criar resultados. Então, a DataMill traz um conceito muito simplificado, assim, na estruturação dos dados, para que você, por exemplo, cuide do seu negócio e a gente cuida dos seus dados. Então, isso é para varejo ou para qualquer indústria? Lá também é uma empresa que trabalha com inteligência comercial, né? Que transforma dados em decisões mais rápidas e vendas em processos mais inteligentes, né? Então a gente ajuda times a venderem melhor, com menos achismo, mais estratégia. Então, essa é a ideia do conceito da empresa que eu trabalho hoje. Está muito focado em e-commerce e varejo, mas a gente atende várias indústrias. Já atendemos empresas de painéis solares. A gente atende vários segmentos diferentes, né? até empresas de marketing, principalmente também. Então, a gente está focado agora com e-commerce, né? A galera que trabalha com dropship, mas a ideia é fazer com que a pessoa cresça dentro do seu negócio sem precisar se preocupar com seus dados. Então, a gente cresce junto com o cliente, monitorando, trazendo insight dos dados, né, dentro da DataMill. Ou seja, você saiu do business to consumer, B2C, foi para o B2B, e a experiência, obviamente, que você traz do B2C, essa experiência toda, no business to business, que é uma venda muito mais complexa e muito mais demorada, essa, com certeza, o que você aprendeu aí na sua época de Apple, agora você está conseguindo criar esse novo ambiente de transparência, de confiança, né, com esses novos clientes de negócios. Né, porque é uma venda diferenciada, uma venda muito mais consultiva. Né? Toda experiência consultiva, com certeza, e buscando dar uma experiência, como ele usou o termo, memorável, através das ferramentas e recursos que você tem. Né? Você não está numa loja física, mas você pode receber clientes no seu escritório, como você pode fazer isso virtualmente, por telefone e etc. Então, a ideia é manter uma jornada incrível para esse cliente. Né? Bacana. E isso, a ideia é sempre a mesma, né? Então, a gente trabalha com venda, tanto agora mais consultivas e em varejo. Em varejo, eu pensava que a ideia era abordar, independentemente do contexto, né? Próximo, perto. Mas, desde o começo, eu percebi que era... construir relações, né? Que a ideia... essencial era construir relacionamento, né? Então eu tratava cada atendimento como se fosse uma apresentação, por exemplo. Bacana. E tinha um briefing, escuta ativa o
tempo todo e uma entrega personalizada para cada cliente, assim. Então, eu sempre educava o cliente, sempre, e não era só sobre o produto, né? Era sobre como aquilo poderia melhorar a vida do cliente. Então, e eu tinha noção do impacto, assim, por exemplo, da minha entrega dentro da empresa, né? E eu tinha noção do impacto que eu causava tanto no time quanto na vida dos clientes. E sabia que se eu atendesse mais gente, também gerava mais NPS, que poderia influenciar no meu resultado positivo e negativamente. Então, era essencial que eu fizesse isso com excelência, sabe? Porque, obviamente, eu era a pessoa que mais atendia a gente e, consequentemente, também era a pessoa que teria mais resposta, por exemplo, de NPS. E se fosse negativo, ia impactar muito negativamente no número da equipe. Então, eu fazia questão que isso fosse com excelência para que influenciasse mais positivamente do que ao contrário, né? Ou seja, hoje, e desculpa te cortar, mas hoje, então, tudo que você aprendeu lá atrás na Apple, você consegue colocar hoje dentro da Datamil, né? Porque é um vendedor, depois você me conta, a gente está acabando com o tempo, Sim. Mas depois você me conta se ele bate meta, né? Porque se ele era top, o próximo episódio ele vai ter que vir aqui contar se ele bate as metas. Isso a gente vê muito em atletas de alta performance, né? Então aqui você vê isso com Kobe, Cristiano Ronaldo, Messi, né? Você pode ter Cristiano Ronaldo fora do time e o time vai jogar bem, a gente tem certeza disso, mas a gente sabe que a influência dessa pessoa dentro do time é diferenciada. Sim, então, claro. Obrigado mesmo, Alberto, primeiro episódio, acho que foi bacana, está sendo uma experiência legal pra gente. E então, pessoal, muito obrigado. A gente volta no segundo episódio, a gente vai estar recebendo o William Travalini, que ele era um vendedor de porta a porta e hoje é CEO da Braio, uma operadora de internet de banda de fibra no interior de São Paulo, aqui em Bauru. E ele vai estar com a gente no próximo episódio. Obrigado mesmo, Alberto. Legal, obrigado. Vai ser ótimo a gente receber o William também. E para você, agradeço por estar aqui conosco. Obrigado, Alberto, por trazer muito sobre pessoas, conexões humanas, propósito e muita venda. Um abraço, até. Até mais. Até mais.